Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Modelagem de Dados VML e desta vez trazendo a vocês uma aula para falarmos um pouco sobre tipos de dados. Ah, Vila, como assim? A aula anterior você falou que a partir daqui nós começaríamos a parte prática. Pois é, galerinha, eu deixei passar despercebido aqui na nossa grade curricular algo que é muito importante, algo que nós vamos utilizar inclusive em alguns diagramas. Então eu preferi não entrar na prática e passar esta aula anteriormente para após a prática, para que nós já façamos com o entendimento daquilo. Beleza? Bom, dando início a esta aula, mais uma vez, uma aula teórica, mas para nós termos um entendimento de algo bem importante aqui. Bom, o que acontece? Quando nós estamos falando de tecnologia, nós estamos falando de dados. Então, inicialmente, o que são os dados, pessoal? Os dados são os conjuntos de informações que nós geralmente utilizamos para determinados fins. Bom, o que pode ser considerado dados dentro da informática? Todo o grupo de dados que esteja armazenado com um propósito. Então, se eu falar a respeito de uma empresa que faz gestão empresarial, todas as informações que ela guarda sobre as empresas no qual ela gerencia é um determinado dado. Se eu falo, por exemplo, sobre telemarketing, então clientes, números de telefone, endereços, e-mails e etc., também são conjuntos de dados. E aí o que acontece? Para que nós possamos utilizar da maneira devida todos esses dados, ou melhor, para que nós possamos gravar de forma adequada esses dados da maneira em que eles devem ser gravados, nós temos separações de dados, tá? Então, existe, na verdade, tipos de dados específicos e esses tipos de dados específicos existem finalidades específicas. Como assim? Vamos lá. Bom, quando eu falo, por exemplo, de um e-mail, eu estou falando de um tipo de dado que é relacionado a e-mail. Quando eu estou falando de um dado, por exemplo, que é sobre telefone, eu estou falando em um tipo de dado que é relacionado a telefone. Cada um desses dados, eles têm uma classificação e são pertencentes a um grupo específico. E aqui eu vou passar para vocês o entendimento disso, por quê? Porque alguns diagramas no qual nós vamos desenhar, e principalmente vocês que querem entrar na área, vocês que já estão atuando na área, muitas vezes vocês vão ter de dizer em alguns diagramas quais são os tipos de dados para aquelas determinadas ocasiões. Então, assim, são coisas que envolvem desenvolvimento, né? Para quem trabalha na área de desenvolvimento, tem um conhecimento, mesmo que superficial em programação, vai saber do que eu estou falando, mas você saber disso não quer dizer que você tenha que saber programar, beleza? Mas você precisa saber dessas regrinhas aqui, sim, para trabalhar com o ML. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que nós devemos nos atentar é que os dados eles são classificados, tá? Em primeiro grupo que chama-se grupos numéricos, beleza? E esses grupos, na verdade, eles possuem duas classificações. Então, dentro dos grupos numéricos, eu tenho subgrupos onde eu posso destinar a falar sobre números inteiros e também a falar sobre números reais. Bom, falando um pouquinho sobre números inteiros, o que eles são ou como eles se compõem. Geralmente os números inteiros, eles são aqueles que não possuem componentes decimais ou fracionários, podendo ser positivos ou negativos. Então aqui a regrinha básica de escola, galera. Número inteiro seria aqui os exemplos. 24 é um número inteiro positivo. Número zero é um número inteiro, porém é um número neutro. Ele não é nem positivo e nem negativo. Ele é um número e não acrescenta valor. Número menos 12. Esqueci de acrescentar um sinal aqui de negativo, mas número menos 12 seria um número inteiro, porém negativo. Então, quando eu falo de número inteiro, são números que não são quebrados, tá? Números que não possuem pontos, não possuem vírgulas, não possuem outras casas após essas vírgulas. Beleza? Agora, sobre os meus números reais. São aqueles que podem possuir componentes decimais ou fracionários. Eles podem também ser positivos ou negativos. Só que diferente dos meus números inteiros, aqui eu já consigo fazer o quê? Frações.
consigo adicionar casas decimais. E aqui existem alguns tipos. Por exemplo, eu tenho 24.01. Seria o quê? Um número real positivo com duas casas decimais. Por quê? Porque após o ponto eu tenho duas casas. Eu tenho o número 144. Seria um número real positivo, porém com nenhuma casa decimal. Eu teria aqui o menos 13.3. Seria um número real, porém negativo e com uma casa decimal. E eu também tenho número 0.0, que seria número real com casa decimal. Seria número com valor vazio, né? Número nem positivo e nem negativo, valor neutro. E novamente número 0, sem casas decimais, então seria ali o número representado. Beleza? Bom, por que eu necessito saber dessas regras? Porque quando nós formos armazenar determinadas informações, para cada lugar que essas informações forem armazenadas, nós vamos precisar dizer qual é o tipo de dado que vai ser colocado ali, qual vai ser o que melhor lhe cabe devido à situação ou às circunstâncias. Vamos dar continuidade aqui, nós vamos nos adentrando um pouco mais. Existe um outro tipo de dado que ele é classificado como um dado literal, tá? O que é um dado literal? Ele é construído por uma sequência de caracteres. E aí pode conter letras, dígitos, símbolos especiais, pode ter ali a junção de maiúsculo e minúsculo, entre várias finalidades. Esse tipo de dados é também muitas vezes chamado de alfanumérico. Então, quando eu falar em alfanumérico, quando eu falar em dados em cadeia ou quando eu falar em cordão, eu estou falando em tipo de dado literal. Agora, para quem trabalha com desenvolvimento, para quem trabalha com banco de dados, sempre vai ouvir falar em string. Tipo de dado em string. Então, toda vez que eu falar que o tipo de dado é string, significa que aquele meu determinado campo, ele abriga textos, abriga caracteres especiais, abriga textos e números, tudo junto, ou seja, ele aceita qualquer tipo de caractere, beleza? Bom, usualmente os dados literais são representados nos algoritmos pela coleção de caracteres delimitada em seu início e término com aspas. Bom, como assim? Isso daqui não é necessário vocês saberem, porque isso seria levado em consideração justamente dentro da área de programação, para quando você precisar dizer que um determinado dado é representado por string, você colocar as aspas. Agora, dentro da UML, você não precisa colocar isso, basta você dizer se ele é string ou não. Mas vamos dando continuidade aqui, ó. Disse que o dado tipo literal possui um comportamento de dado pelo número de caracteres nele contido. O que é interessante de ressaltar e eu acabei não acrescentando no texto, pessoal. Quando nós estamos falando em string, principalmente quando nós estamos pensando no contexto de banco de dados, e geralmente o ML é o que mais lhe cabe para desenho de banco de dados, nós geralmente falamos que as strings elas têm dois tipos, que seriam char e varchar. Quais as diferenças de char e de varchar? A diferença é que quando eu uso char, eu estou utilizando um campo de texto que provavelmente ele vai ter para todos os dados quase que a mesma quantidade de caracteres. Como assim? Bom, imagina que eu estou colocando um campo de CPF. Nós sabemos que CPF possui 11 dígitos. Então, quando eu coloco char, eu estou dizendo que todas as informações daquele campo terão pertinência com a mesma quantidade de caracteres. Agora, quando eu falo que é varchar, eu estou dizendo que é um campo variável. O que poderia ser um campo variável? Um campo de endereço. Porque a pessoa pode colocar a rua, o número da residência, se é apartamento, se tem complemento, entre outras coisas. E aí, a forma de escrita ela pode ser extensa e abreviada, e também o tamanho pode aumentar ou diminuir, conforme o tamanho da palavra da rua, conforme o tamanho da palavra da avenida, conforme o tamanho da palavra do bairro. Então, assim, é algo que a gente não consegue estimar que vai ser sempre com exatidão a mesma quantidade. Então, char varchar, a gente sempre vai utilizar dessas duas formas. Eu vou identificar que o meu campo ele sempre vai conter informações iguais, vou usar char. Eu vou identificar que o meu campo sempre vai ter informações variáveis, com, às vezes, 100 caracteres, às vezes 30, às vezes 20, às vezes 15, então eu uso varchar, beleza? Dando continuidade. Bom, e aqui eu tenho os exemplos, né, no qual nós podemos colocar os campos de forma literal, né?
tecnicamente como uma string. Então aqui, sempre quando eu escrever dentro de aspas, isso envolve desenvolvimento, tá? Então estamos pensando aqui se você estivesse fazendo uma programação e quisesse armazenar dados, beleza? Então sempre você vai fazer a utilização das aspas para representar que aquele determinado dado é uma string. Olha só que bacana, o último exemplo que eu dei aqui, ó. Note que, por exemplo, 1.2 entre as aspas representa um tipo de dado literal de 3 comprimentos construído pelos caracteres 1, ponto e 2, beleza? Diferente de eu colocar 1.2 sem as aspas, que seria identificado como número real. Então, como que eu vou diferir? A minha string ela pode ser tanto texto quanto número. Como que eu vou diferir quando é número e quando é texto? Quando tiver aspas. Então, 1.2 entre aspas é considerado string, representação textual, tipo de dado textual. Agora, quando eu coloco 1.2 sem as aspas, aí eu estou fazendo uma representação em números reais, beleza? E aí nós também temos um outro tipo de dados que são chamados de booleanos. Vocês vão ouvir muito falar sobre dado boolean. Bom, os tipos de dados booleanos eles são os tipos lógicos e geralmente são utilizados para representar dois únicos valores que são possíveis, verdadeiros ou falsos, beleza? E aí é comum encontrar outras referências por pares de verdadeiros ou falsos, como sim e não, é e não é, 1 e 0, true e false. Tudo que tem representação de sim e não, é ou não é, tudo é considerado como booleano, beleza? Então, nos algoritmos apresentados nesta aula aqui, os valores lógicos eles sempre serão delimitados pelos pontos. Então, por exemplo, aqui eu tenho o V de verdadeiro e o F de falso, tá? Mas não vamos nos adentrar isso aqui. Então, o que eu tenho de resumo aqui para um entendimento maior? Toda vez que eu falar sobre números inteiros, significa que eles não possuem parte fracionária e podem ser positivos ou negativos. Ou seja, número 1, número 100, número menos 1000, número 0, número menos 33, números que não são quebrados, não constituem de pontos ou vírgulas, tá bom? Agora, números reais possuem frações e podem ser positivos e negativos, né? Então, se ele possui fração, ele pode ser quebrado. Ele pode ter uma casa, duas casas decimais. Ele pode ser positivo, pode ser negativo. Então, 13.1, 23.33, menos 14.2 e assim sucessivamente. E agora os dados literais são esses que são considerados textos, né? Geralmente são colocados dentro das aspas, tá? Agora, se você acompanhou essa aula e mesmo assim você não entendeu o porquê que é necessário, eu vou dar um exemplo bem bacana aqui, olha só. Inclusive, a gente vai começar a fazer isso a partir das próximas aulas. Vou usar o conceito do Excel pensando aqui que nem todo mundo sabe sobre banco de dados, tá? Imagina assim que dentro do Excel você tem ali algumas colunas e que essas colunas você tem ali nome, sobrenome, e-mail, telefone, endereço, RG, CPF e idade, beleza? Bom, para cada uma dessas colunas, geralmente você vai colocar um tipo de dado específico. Então vamos lá. O que eu colocar em telefone, geralmente sempre vai ser pertinente a telefone e vai ser um determinado tipo de dados. Diferente do que eu colocar em nome ou sobrenome, que aí já são dados textuais, e também diferente de idade, que também já é um outro tipo de dado. Beleza? Então, pensando nesta lógica, nós sabemos que quando nós vamos utilizar um Excel, para cada coluna nós temos um tipo de dados. Esses tipos de dados que nós colocamos no Excel, eles também podem ser classificados das mesmas maneiras que nós acabamos de ver nesta aula. Então, por exemplo, a minha coluna de nome e sobrenome, ela seria uma coluna de tipo string, um tipo literal. Já a minha coluna de RG e CPF, ela poderia ser variável. Por quê? Porque eu poderia colocar o RG e o CPF só com os números, aí eles seriam identificados como números inteiros, ou eu poderia acrescentar os pontos e os traços que existem entre as separações tanto do RG quanto do CPF. Aí já não seria mais números,
seriam string. Por quê? Porque possuem caracteres especiais. Beleza? Agora, diferente de idade, porque idade sempre vai ser número. Idade não possui ponto. Você faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Você não faz 5,5 anos, 5,6 anos. Entendeu? Então, ali seria um tipo de dado inteiro, por exemplo. E aí, o que acontece? Pensando em tudo isso e levando para o desenho de UML em banco de dados, toda vez que você tiver a necessidade de ilustrar determinadas informações em determinados tipos de diagramas, você muitas vezes vai ter que especificar para qual tipo de informação deve ser armazenado naquele determinado campo. Beleza? Então, o que acontece aqui? Próxima aula nós entraremos na prática, agora sim, usando esses conceitos que nós vimos agora nesta aula. Então, vamos argumentando e adentrando mais a fundo conforme nós formos aprendendo sobre o diagrama, já adiantando que vai ser um diagrama de classe, e aí nós vamos pegar esses conceitos e talvez até voltar um pouco nesses slides aqui para nós entendermos na prática, beleza? Bom, eu espero que vocês estejam entendendo, principalmente que vocês estejam gostando. Me despeço de vocês, fiquem com Deus, até breve!